Olá a todos. Essa tardinha eu resolvi gravar esse vídeo porque umas 2 semanas atrás eu fiz umas panquecas tipo americana e a minha esposa postou nos status dela do WhatsApp e muitas pessoas, muitos amigos nossos pediram a receita, pediram algumas dicas de como fazer a panqueca. Ah, Evanilson, minha panqueca não saiu tão bonita quanto a sua. O que você fez? Como que você faz? E aí me pediram a receita. E aí, em vez de eu ficar escrevendo pelo WhatsApp ou mandar só a receita, eu resolvi gravar esse vídeo. É um vídeo rapidinho, mas que eu gostaria de compartilhar essa pouca experiência que eu tenho na confeitaria e também de explicar como é feito a famosa panqueca tipo americana. E também eu vou ensinar como é que faz o molho especial. Muitas pessoas vão bater uma saudade no coração quando vê esse vídeo, ou até mesmo, se for mesmo realmente fazer a panqueca, vai ver que ela é fácil, não é difícil, não vou usar batedeira, não vou usar o liquidificador, simplesmente os instrumentos que a gente tem em casa. Mas antes de começar um pouquinho a falar mesmo sobre a panqueca, eu gostaria de dar algumas dicas que, para alguns que sabem, eu tenho um hobby como confeitaria e até mesmo me arrisquei em fazer alguns bolos e eu gostaria de dividir um pouquinho dessa experiência que eu adquiri com vocês. Primeiramente, a confeitaria, ela é simplesmente um ramo que eu posso dizer que adoça a vida de muita gente. Mas só que tem os detalhezinhos. E nesses detalhes é que muitas vezes a pessoa desiste. Ela fala assim, mas eu não vou mais fazer aquele bolo porque aquele vídeo que eu vi na internet não deu certo. E aí começa a dificultar, as receitas não dão certo, e aí desiste. Mas eu queria explicar primeiramente alguns utensílios que eu tenho aqui que vai ajudar muito. Porque uma das coisas assim que eu gostaria de explicar para vocês é que aquelas receitas que falam assim, uma xícara de açúcar, uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de óleo. Então, um pouco disso daí eu aprendi que não há utensílio melhor do que isso daqui. Uma simples balança. Balancinha essa que você encontra aí nas lojinhas de utensílios por 20, 30 reais. Agora vocês vão me perguntar, Evanilson, por que a balança? Por quê? Muitas receitas que a gente ouve falar, fala sobre xícaras. Eu peguei aqui 2 xícaras só para exemplificar o que eu estou querendo dizer e para chegar no ponto da balança. Essa daqui, para mim, é uma xícara. Para mim, é uma xícara. Se a gente colocar elas uma pertinho da outra, olha só a diferença que dá. Dá quase 1 centímetro de diferença. Então, se a receita pede uma xícara de açúcar, e para mim, uma xícara é essa daqui, e outros é essa daqui. Mas se a gente for colocar o açúcar, medir aqui e colocar na balança, a gente vai ver que tem diferenças de gramatura. Então, talvez essa daqui vai dar 150 gramas, essa daqui vai dar 180. E no final da receita, vocês já sabem o que é que deu. Nada. Não deu certo a minha receita. Eu não vou mais fazer essa receita, eu vou jogar fora. Não. Muitas receitas hoje, elas já colocam uma xícara e na frente a quantidade em peso. Por quê? Porque no peso você consegue multiplicar. Porque se você for fazer uma receita para a sua família, vamos supor, essa receita da panqueca hoje aqui, que a gente for fazer. Então, se um dia eu quiser fazer aí para 100, 200, 300, 1000 pessoas, se tiver no peso, quando você for fazer uma receita, é só você multiplicar. E aí, usar a balança. Porque se na receita pedir 150 gramas de açúcar, você não vai errar. Porque a xícara, diferente da xícara, a grama é universal. E vamos dizer que um dia a xícara caia no chão. E aí? Pronto, perdi aquela xícara que eu tinha guardado lá do passado, que era a xícara que eu usava para fazer os meus bolos. Então, a primeira dica que eu dou, uma balança. Tanto que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a receita da panqueca,
eu posso colocar em xícara, mas aqueles que tiverem, que puderem adquirir uma balança, eu também vou deixar o peso dos ingredientes. Uma outra coisa que eu acho muito útil na confeitaria, o famoso fouet. Por quê? Porque ele substitui muitas vezes uma batedeira e muitas vezes substitui um liquidificador. Mas se você não tiver o fouet, você pode usar uma colher. Mas o fouet é bom porque ele serve como aquele batedor da batedeira. Então, quanto mais você bater, mais rápido você bater, mais efeito de aeração vai ter na sua massa. Mas isso não é o caso hoje da panqueca. Uma outra coisa que eu acho muito útil, até ganhei de um casal muito amigo nosso, esse joguinho de xícaras. Muitas vezes a gente vai também naquelas lojinhas de utensílios e a gente encontra essas xícaras. E essas xícaras, elas já têm aqui no lado a quantidade certa. Então, se eu quero uma xícara. Então, tá aqui. A receita pede 1,5 xícaras de óleo. Então, eu vou usar a maior, 1,5 xícaras. Isso daqui muitas e muitas vezes salva a gente na confeitaria ou em casa também. E uma outra coisa que eu acho muito útil é uma frigideira boa. Então vocês vão ver hoje que, por assim dizer, 97% da panqueca ficar perfeita é isso daqui. Eu vou colocar aí rapidinho, talvez no vídeo, a foto da panqueca, como é feita quando você tem uma frigideira boa. O que é uma frigideira boa? Do teflon, que não esteja riscado, que não seja aquelas frigideiras de alumínio, porque o teflon ele ajuda a não grudar a massa da panqueca, porque não vai óleo nenhum na frigideira. Porque a panqueca, na verdade, ela é assada numa chapa. Então eles colocam lá a massa, deixam assar e depois eles vão com a espátula para poder virar elas, passar o outro lado. Mas no caso, em casa, como eu também não tinha uma chapa, eu preferi comprar uma frigideira. Uma frigideira que eu fui no supermercado com R$25, R$30, vocês encontram essa frigideirinha. O ideal é que ela seja, aqui ela falava que era panquequeira, mas outros conhecem como tapioqueira, porque ela é rasa, ela não é funda como aquelas outras frigideiras para fritar um bife. Mas se caso você tiver em casa também uma frigideira boa, com teflon, que seja um pouquinho mais alta, sem problema nenhum. Mas o ideal, se você fosse querer, se você quiser mesmo fazer a panqueca, o ideal eu sugeria comprar uma panquequeira ou uma tapioqueira. Ela é fininha. E um outro utensílio também que eu acho ideal, eu vou até pegar aqui, é esse aqui, ó. Uma espátula, não é espátula de plástico, não é espátula de madeira, mas uma espátula de silicone. Então, se você quer a durabilidade do teflon da sua frigideira, então, uma dica, usa a espátula de silicone. Também, tudo eu comprei naquelas lojinhas de utensílios. É tanto que às vezes minha esposa até briga comigo quando eu vou lá, ela tem que me tirar. Então, na verdade, essa espátula com teflon, ela não vai interferir em nada na sua panela. Então, você vai ter essa panela aqui por um bom tempo. E no caso, a ideal mesmo seria essa chatinha. Porque quando a gente for colocar a panqueca aqui, vocês vão ver que a gente vai usar ela aqui simplesmente para virar. Então, esses aqui seriam os utensílios. E um outro que eu acho muito prático, um copo de medida. Então, no momento, talvez você não esteja com condição de comprar a balancinha, um copo de medida. Esses copinhos de medida, ele tem a medida de xícara, tem a medida de ml, tem a medida de gramas de farinha e gramas de açúcar. Então, esse copo também, copinho de plástico, ele é de muita ajuda na confeitaria. Então, esses utensílios é o que vai nos ajudar a fazer a famosa panqueca. Então, agora eu vou separar aqui os ingredientes e eu vou mostrar para vocês como fazer a panqueca. Então, vamos lá para a receita em si. Então, tá aqui os ingredientes e o que eu vou usar.
Então aqui tem 500 gramas de farinha de trigo, tem 180 gramas de açúcar, ou seja, uma xícara. Eu tenho aqui 4 gramas de sal e aqui 15 gramas de fermento. Lembra que eu falei que o uso da balança é essencial? Então, se vocês têm tudo isso daqui em forma de peso, vocês podem multiplicar em quantas vezes vocês quiserem. Aí aqui eu tenho 500 ml de leite, olha só, eu já usei o copinho de medida, 500 ml de leite ou 500 gramas de leite. Aqui eu tenho 100 ml de óleo, ou seja, meia xícara de óleo e 3 ovos. Eu sempre gosto, é um costume meu, de sempre peneirar os secos. Então, a farinha de trigo, o açúcar, especialmente o açúcar, ó, tá vendo? Às vezes ele fica umas bolinhas. O açúcar, por isso que eu gosto da peneira. Então eu venho aqui, depois eu peneiro o açúcar. Eu coloco o sal e o fermento. Então, na verdade, esse processo é bem simples. O fouet, que seria ou uma colher, vocês podem usar uma colher de pau ou aquelas colheres grandes. Eu gosto de usar o fouet porque lembra que eu falei que ele serve como aquele batedor da batedeira? Olha só. Aí eu misturei. Uma vez que eu misturei os secos, agora eu vou no líquido. Eu gosto de colocar os líquidos também da mesma forma que eu falei, eu misturo todos eles. Então eu vou pegar aqui uma bacia e eu vou colocar o leite, vou colocar o óleo, uma meia xícara de óleo, ou 100 gramas de óleo, e os 3 ovos. Coloquei aqui. Agora eu vou com fouet e vou mexer. Ou com alguma coisa que você também tiver. Aí, misturou. Uma dica e um segredo da panqueca é não mexer muito, para não desenvolver o glúten da farinha de trigo. Então, o essencial para mexer, uniu todos, os ingredientes, está pronto. Então, por isso que eu já misturei os líquidos aqui primeiro, porque se eu fosse colocar o leite, misturo. Ah, agora eu vou colocar o óleo, misturo. Ah, agora eu vou colocar o ovo, misturo. Não, então eu já misturo tudo aqui e coloco de uma vez, sem medo. Olha aí. E agora eu vou mexer. Isso é muito importante porque na questão da farinha de trigo, eu não posso ficar mexendo demais. Eu dou essa primeira mexida para unir todos os ingredientes. Então vocês já vão ver que a massa já vai ficar bem homogênea. Olha aí. Então por isso que não precisa de liquidificador, não precisa de batedeira, nada. Olha aí a massa como já ficou, lisinha. E se eu falar para vocês que já está pronto a massa da panqueca? Agora é só ir na frigideira. Olhem só. Então não precisa ficar mexendo muito a massa. Uniu tudo, ela está pronta. Agora com o auxílio de uma concha, eu vou assando. E aí muitos me perguntam, ah, mas a sua panqueca ficou muito perfeita, ficou redondinha. Olha o segredo. Uma concha. Então, a cada conchadinha, eu gosto dessa conchinha aqui, porque ela já tem uma cavinha aqui. E eu consigo colocar na frigideira. Então, uma porção dessa, uma panqueca. E aí, vai sucessivamente. Então, agora vamos assar as panquecas. Vocês lembram que quando eu falei que se precisasse de um pouquinho mais de leite, vocês podiam colocar? Porque, tipo assim, quando vocês colocarem a massa na frigideira, o ideal dela já é ela escorrer um pouquinho. Aqui, ó. Ela tem que escorrer um pouco. Porque se caso ela, na hora de você colocar,
e ela ficar um montinho ali só, rapidinho, então ela está precisando de mais leite, porque senão ela vai ficar aquela panqueca grossa, aquela panqueca que parece um bolo. E a ideia daqui não, é na hora que vocês colocarem a massa, ela já começar a escorrer um pouquinho. Então se vocês sentirem que ela não está deslizando um pouco, vocês podem colocar mais um pouco de leite. No meu caso eu tive que colocar mais 70 ml de leite, para ela ficar uma massa fina. Na hora que eu colocasse na frigideira, ela começasse a escorrer um pouquinho. E na frigideira eu não passei nada, não passei óleo, não passei margarina, simplesmente eu coloquei ela no fogo médio, ou se vocês verem que porque assim, vai de fogão para fogão. Às vezes o fogão médio ele é muito alto, vocês diminuem um pouquinho. A ideia não é ela já que assim que cair a massa na frigideira, ela já assar. Ela tem que ir assando lento. Por que tem que assar lento? Vocês vão ver que daqui a pouco vai começar a sair várias bolhas na massa. Então esse é o ponto dela já ser virada. Então eu só viro ela uma vez. Então talvez a primeira panqueca que vocês forem assar, talvez ela não vai sair bonitinha, mas aí já a partir da segunda, da terceira, ela já vai pegar aquela corzinha uniforme da panqueca. Então essas bolhas que ela começa a sair aqui, então na verdade ela vai me indicar na hora de eu virar. Olhem só, ela agora começa a estourar as bolhas. E aí com o auxílio daquela espátula de silicone que eu falei para vocês, né, que no caso aqui ela é plástico, mas aí ela é maleável aqui no cabo dela. Olha lá, ela começa a estourar as bolhas. Então é nessa hora, e aqui na lateralzinha ela já está assada. Então é nessa hora que eu viro. Olha só, ela estoura. E olha só como é que fica. Até aquele miolinho da panqueca fica. Aí eu deixo passar aqui alguns segundinhos, que é para assar o outro lado, e a panqueca está pronta. E aí no caso eu vou usar toda aquela massa, e aí agora daqui a pouquinho a gente vai fazer o molho. Então agora a gente vai fazer o molho. Praticamente o molho, eu vou misturar todos esses ingredientes, vai no fogo, ele engrossou, tá pronto. Em exceção, esses 3 ingredientes, que é o creme de leite, normalmente eu uso o de caixinha, porque ele não tem soro, a essência de baunilha e o mel. No caso do creme de leite, para ele não cozinhar. E aí a baunilha para dar o gostinho no final, e o mel também, aquele toquezinho que é típico do molho especial. E aí, no caso aqui, esses outros ingredientes eu misturo tudo. Tanto o açúcar mascavo, que aqui tem 145 gramas. Aí o açúcar refinado é 100 gramas. Tenho 45 gramas de manteiga. Eu tenho 30 gramas de maisena e 5 gramas de sal. O sal ele entra para dar uma realçada no doce. Então, tanto na massa foi um pouquinho, como no molho também. E aí, praticamente é só misturar. No caso aqui eu misturo o açúcar mascavo, o açúcar refinado, aí o sal, e a manteiga, e aí eu coloco a metade do leite. Olha só. Por quê? A outra metade eu vou misturar um pouquinho aqui com a maisena, para ela dissolver bem. Aí, ó. Eu coloco ela aqui, com o auxílio de um garfo, eu misturo com leite, para não criar aqueles pelotinhos de maisena na massa, aí, ou no molho. Aí eu já faço isso daqui. Olha lá. Aí eu misturo. E agora vai para o fogo. Então na hora que engrossar o molho especial, eu junto os outros 3 ingredientes. Também não tem segredo. Então na verdade vai ser só misturar todos esses ingredientes. E aí, que nem eu falei por último, uma caixinha de creme de leite, 200 gramas de creme de leite, uma colher de sopa de baunilha e 70 gramas de mel. Só.
Aqui é aquela mistura que eu tinha feito, levei aqui pro fogo, fiquei mexendo no máximo uns 10 minutinhos. Começou a ferver, olha só. E ele já encorpou o molho, olha só. Esse brilho quem dá é a manteiga. Então, os outros 3 ingredientes eles estão aqui, ó, o creme de leite, o mel e a baunilha. Então eu vou, nesse ponto que ele já ferveu, desligo o fogo. E aí eu acrescento o restante dos ingredientes que estava faltando. O creme de leite. Olhem só. O mel. E a baunilha. A baunilha é uma colher de sopa de baunilha. Eu tiro a tampinha dela para facilitar aqui para mim colocar, em vez de ser gota por gota. E uma colher de baunilha. E agora é só mexer. Aí. Deixar bem uniforme. E o molho também está pronto. Olha só. Aí, ó. O molho especial. E é aquela hora que todo mundo gosta de comer. Então essa receita ela vai render aí mais ou menos em torno de umas 25 panquecas, entre 25 ou 30, porque as pilhazinhas que estão aqui do lado. E aí depois é só brincar. Olha só, aí tem um pouquinho do molho, coloca dentro de um copinho ou alguma coisa que vocês quiserem servir, ou direto na panela. Aí o freguês que vai mandar. Olha só. E depois é só servir. Coloca ela aqui. E depois só derramar por cima. Olha só. Então, se gostaram, dá um joinha, compartilha essa receita, espero que vocês gostem, espero que tenham ficado felizes. E mais para frente, se caso der certo, pretendo fazer outros vídeos com outras receitas. Deixe os comentários aí também, qual receita você gostaria de aprender. Qualquer coisa a gente vai atrás, buscar a receita e tentar fazer ela.